Sejam de novo bem-vindos e bem-vindas. Damos continuidade aos nossos trabalhos com uma mesa redonda onde participam Dina Paulino, diretora do Agrupamento de Escolas de Alvalade, Joaquim Melro, diretor do Centro de Formação de Escolas António Sérgio, e Ricardo Cruz, professor do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, investigador do Laboratório de Educação à Distância da Universidade Aberta. A moderação estará a cargo de António Lopes, da Assessoria Técnico-Científica do Conselho Nacional de Educação, a quem passo de imediato a palavra e peço a todos os intervenientes que subam ao palco. Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início aqui ao nosso painel. Eu costumo usar uma metáfora segundo a qual a inteligência artificial tem um comportamento com a sociedade muito próximo do que a água tem com o nosso planeta. Ou seja, assim como a água se infiltra em tudo o que pode, a IA faz exatamente o mesmo trabalho. Neste ponto de vista, não se fez anunciar perante as várias instituições sociais e culturais, nomeadamente com a escola. Ou seja, a IA chegou e informalmente foi invadindo os territórios que conseguiu. Neste sentido, nós temos agora o momento em que vamos, digamos assim, para a realidade concreta, ouvir o que nos têm a dizer pessoas da direção do agrupamento, que tem praticamente todas as valências que existem no sistema público de ensino português, um diretor do Centro de Formação mais do que conhecido e conceituado no trabalho que faz com a formação docente, e um professor igualmente reconhecido quanto ao uso de ferramentas de IA em contexto educativo. A minha primeira pergunta é para a senhora diretora Dina Paulino e tem a ver com o seguinte: se é capaz de partilhar connosco o modo como percepciona o uso da IA em contexto escolar, por alunos, por professores, por órgãos da escola, enfim, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite na pessoa do Dr. Domingos Fernandes, agradeço o convite para estar aqui hoje. Fiquei aqui um bocadinho receosa porque eu não sou especialista na área e então tudo aquilo que eu disser aqui é a minha percepção pessoal enquanto diretora há um ano num agrupamento de escolas, neste caso de Alvalade. Então, a minha percepção enquanto diretora relativamente à inteligência artificial é que ela veio para ficar, não estou a dizer nada de novo. Recorri também aqui à inteligência artificial para me ajudar nas respostas, nas respostas que vou dar aqui hoje e ao qual ela me ajudou e bastante e vieram confirmar algumas das minhas percepções. Relativamente ao uso por parte dos alunos, a minha percepção é que os alunos começaram a usá-la primeiro que os professores e nestes últimos 4 anos foram muitos alunos que se safaram, passa a expressão, com grandes notas em grandes trabalhos feitos pela inteligência artificial, muitas por causa do desconhecimento dos docentes, que ainda continua a haver, continua a percepcionar isso, que continua a haver docentes que ainda não estão devidamente, o que é normal, porque deveria ser obrigatória uma formação, já estou eu a alongar-me, uma formação para todos os docentes, principalmente a partir do terceiro ciclo secundário, que acho que é onde os alunos se aproveitam mais deste recurso que, quanto a mim, é maravilhoso, é um bom recurso para professores, para alunos, para a direção eu própria uso, também ajuda-me imenso no meu dia-a-dia e até mesmo nos assistentes técnicos também é uma ferramenta que começa a ser usada, mas sempre com muito receio e muitas vezes nós temos medo em dizer que usamos, porque lá está os dados, o desconhecimento do que está para lá destas aplicações, temos sempre ainda muito medo do que isto possa vir a trazer-nos de problemas. Não queremos problemas, queremos soluções. A percepção, então, como eu estava a dizer, relativamente aos alunos, é que eles usam e como recurso e a minha percepção é que se torna para muitos deles uma dependência.
E esta dependência, fico realmente preocupada, porque não é bom nem para eles, nem para nós, enquanto professores, que esta dependência se venha a consolidar e que os alunos depois nas aulas não consigam, na parte da oralidade, transmitir os conhecimentos que escrevem na parte teórica. Ou seja, estarão os trabalhos teóricos condenados? Pergunto eu. Porquê? Porque com os trabalhos teóricos, que muitas vezes as disciplinas mais teóricas, a filosofia, a história, mandam muitas vezes trabalhos para os alunos fazer teoricamente, como é óbvio, as respostas que lá vêm muitas vezes ficamos sem perceber se realmente os alunos sabem ou se aquilo é mesmo deles, se é da cabeça deles, o tal pensamento crítico ou não. Na verdade, nas disciplinas mais práticas, como a minha educação física, eu não tenho esse problema com a inteligência artificial. O que é uma mais-valia nas disciplinas práticas, porque eles realmente têm que dar tudo ali, porque não há inteligência artificial que lhes valha. E relativamente aos professores, eu acho que traz uma grande transformação em sala de aula, é uma das transformações, e eu tenho aqui professores no meu agrupamento que sabem o que eu estou a dizer, que tenho vindo a querer implementar no meu agrupamento, há um ano para cá, que são as metodologias ativas em sala de aula, que cada vez fazem mais sentido com a inteligência artificial, porque estas metodologias obrigam a que os alunos se envolvam, que falem uns com os outros, que transmitam os seus saberes, ao contrário das aulas teóricas, onde apenas se lhes é transmitido saber que tal e qual como a inteligência artificial lhes faz. Temos que marcar a diferença, e temos a diferença é a nossa parte humana de saber envolver os alunos nas suas aprendizagens. Essencialmente, é este o meu ponto de vista, e não me alongo mais, mas depois deixo para a segunda pergunta. Muito Obrigada. obrigado, Sra. Diretora. Eu perguntava agora ao Sr. Professor Ricardo Cruz se consegue fazer uma sumarização das ferramentas que usa e, de alguma forma, alguma avaliação, ou seja, nós já percebemos que há aqui uma ameaça ao momento da construção, não é? E que é preciso que os professores consigam trabalhar e controlar esse momento a fim de que uma vantagem não se transforme numa desvantagem. E, portanto, a pergunta tem estas duas variantes: se consegue caracterizar as ferramentas que usa e se, de alguma forma, nos consegue mostrar como é que elas se constituem como uma mais-valia no resultado final. Está a funcionar. Eu trouxe uma pequeniníssima apresentação, não sei se posso passar, Sim, e aí respondi à sua pergunta. Avance Posso ir ali até ao computador no instante, prometo que vou ser breve, são 10 slides, são 7 exemplos do uso de IA. Alguns são meus, outros são de professores que fizeram formação comigo, foram meus formandos. O primeiro exemplo é o deslumbramento, portanto, nós percebemos que conseguimos fazer muita coisa enquanto estamos aqui a resolver isto. Já respondendo à pergunta, eu não sou grande adepto de usar muitas aplicações. Acho que cada professor, e também respondendo à questão de regulamentar o uso da IA por parte dos professores, ninguém melhor do que o professor sabe de didática na sala de aula. E, portanto, eu não preciso que me venham dizer a mim o que é que eu devo usar ou não usar e como é que devo usar. Porque antes da tecnologia está a didática. E esse é o princípio que deve regular a nossa prática profissional. Os exemplos que trago aqui têm isso subjacente. Eu vou ser muito rápido para não monopolizar. Primeiro exemplo, eu posso fazer uma action figure aqui com a minha imagem e faço um figurão. Ah, que giro. Mas depois pergunta-se, ok, isto serve para quê? Para além de gastar processamento nos Estados Unidos, gastar água, enfim, tornar-me a mim menos inteligente ou mais burro. Mas, como eu sou professor e tenho o princípio didático como o cerne da minha essência profissional, e como sou criativo, e todos os professores são criativos, nós temos de tirar partido disto. Ora bem, se eu consigo fazer uma action figure de mim próprio, que não serve para nada, a não ser exibir-me, o que é que eu posso tirar daqui em termos de aula? Eu sou professor português, vamos lá ver. Não custa muito, é só pensar uns segundinhos. Espera aí, isto é um ser humano, uma figura, uma personagem. E se eu colocar, e se eu fizer se eu fizer uma personagem, um action figure de personagens? Estou a ser criativo. E estou a ser estrategicamente criativo. E isto também é fundamental, foi referido aqui. A IA, a generativa, que é dessa que estamos a falar, vai tirar a criatividade ao docente e aos alunos. Verdade, se nós deixarmos.
Mas se nós formos mais inteligentes do que a máquina, e a máquina é bastante, desculpem o termo, burra, porque para já não tem a capacidade de consciência e de percepção do mundo que nós temos, nem é senciente. Mas eu consigo tirar partido disto, pensando um bocadinho, de forma criativa, e tirando a venda da minha rotina profissional, que é securizante, sem dúvida, mas consigo chegar a isto muito rapidamente. Isto é uma figura, uma personagem do Alto da Barca do Inferno, o 11 de janeiro. Eu posso pedir ao ChatGPT, foi feito no ChatGPT, o prompt, o pedido é muito básico, faz uma action figure da personagem 11 de janeiro do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, foi este o pedido que eu fiz. Eu posso pedir todas as personagens e agora pergunto, ok, e qual é o propósito didático? Continuas a fazer deslumbramento? Isto não tem grande interesse. Mas eu reparei que esta figura tem erros. Porque o Gil Vicente associa um objeto a cada uma das personagens. No caso do 11 de janeiro, o único objeto que é referido na obra é o bolsão. Então, como é que vais didatizar isso? Então, é muito fácil. Eu faço as personagens todas com esta estratégia, peço aos alunos, identifiquem o que está correto e o que está errado. Têm de ler a obra. É uma leitura com um propósito específico, portanto, é uma leitura com uma função muito direcionada, que é procurar na obra o bordão, a balança, as moedas. Não há referências, não há referência ao bolsão. Quem diz o bolsão do 11 de janeiro diz a cadeira do fidalgo, etc, etc, etc. Mas eu posso pedir em aula aos alunos que façam eles os prompts para fazer estas imagens e que organizem eles a própria aula, porque estas metodologias em sala de, estas tecnologias em sala de aula só são compatíveis com metodologias ativas. Não é possível pensar isto de outra forma. Portanto, a questão aqui é a nossa capacidade de ser criativos, didaticamente criativos. A IA generativa só funciona em 3 dimensões, em termos didáticos: pensamento crítico dos alunos e do professor, o erro do algoritmo como oportunidade didática, e vou mostrar um exemplo, e também a questão da criatividade. Já mostrei um exemplo da minha criatividade docente. O primeiro exemplo que eu trago aqui, de correção, é algo que os professores pedem muito: como é que tu usas isto para corrigir trabalhos? Um exemplo muito interessante: eu posso pedir aos alunos que, se foi 7º ano, foi o ano passado, alunos meus, redigiram um texto narrativo, um conto, com critérios que eu solicitei em aula, portanto, uma personagem, a peripécias, o espaço, o tempo, etc. E depois eu experimentei fazer a correção com o ChatGPT. Eu fiz a digitalização do texto, fiz um prompt pedindo ao algoritmo que fizesse a transposição do texto para formato digital e depois que fizesse uma tabela com uma rubrica de avaliação daquele texto dos alunos. Está aqui a rubrica, não vou aqui explorar. Depois, a parte mais interessante é esta. Pedi ao algoritmo que organizasse uma tabela. Do lado esquerdo temos o texto original da aluna. A meio temos uma coluna com a correção feita pelo algoritmo. E do lado direito, uma explicação didática, em que eu disse ao algoritmo: explica à aluna por que motivo é que isto não está bem, tem em conta que é uma aluna de 7º ano, em português europeu, etc, etc, etc. Por acaso, coincidentemente, esta aluna é de origem brasileira e também isso tem aspectos interessantes. Isto tem imenso trabalho. Eu trabalhei muito mais do que trabalharia se tivesse feito a correção de forma tradicional. Mas a verdade é que os alunos de 7º ano estavam deliciados a ver 3 páginas de correção. Eles ficaram loucos. Depois, o próprio algoritmo atribui uma classificação, neste caso esta aluna teve 57% em 100, e faz um comentário. Tudo isto é validado por mim, atenção. Ai do algoritmo que trabalha sem eu estar a ver o que é que ele está a fazer. E muitas vezes eu digo: não, isto não pode ser tão alto, baixa um bocadinho, estás a ser muito benevolente. Há estudos sobre isso, que o algoritmo é bastante benevolente na atribuição destes pesos, destes parâmetros. É verdade. Obviamente, isto levanta outras questões da filosofia da educação, porque eu fico condicionado, logo que me apresentam uma avaliação que não é minha, eu fico logo condicionado com aquela proposta de avaliação. Portanto, isto levanta estes problemas, é preciso nós estarmos com 1000 olhos em cima desta tecnologia. Este é um exemplo. Eu ainda tenho mais 2 minutos para responder. 2 minutos. Deixem-me voltar aqui à minha apresentação para mostrar outros exemplos engraçados. Depois, aqui temos um exemplo com uma colega nossa de espanhol. Eu depois apliquei para português de língua materna. Ela foi buscar uma imagem de uma sala de estar horrível ao Google, péssima. O objetivo era a aluna descrever esta sala de estar, usando o telemóvel em sala de aula, a aluna falando com o ChatGPT. O algoritmo é fabuloso para fazer processamento de voz humana, é espetacular, detecta a entoação, a prosódia, os pontos finais, tudo, e depois pode ensinar a própria aluna a perceber o que é que errou.
Aqui fiz uma simulação de uma aluna estrangeira a descrever aquela sala. Reparem, a sala tem no chão, em vez de carpeta, madeira. Eu fiz isto de propósito. Tem uma televisor na parede, já estou com o sotaque de português de língua não materna. E o objetivo aqui é o algoritmo fazer a correção, mas depois explicar para um aluno cuja língua materna não é português, porquê a correção. Atenção, não é uma televisora, é uma televisão. E explica porquê. Depois, mais à frente, eu posso lhe pedir que faça a imagem final e posso pedir à aluna que descreva a imagem da sala ideal ali. Dá para trabalhar preposições, para trabalhar cores, para trabalhar objetos, é espetacular. Outro exemplo, este é delicioso. Para quem gosta desta de Queiroz, é o consultório de Carlos da Maia. O prompt é muito fácil. O prompt é, faz uma fotografia para realista, como se fosse tirada no final do século XIX, e o prompt é o texto dessa de Queiroz. São as descrições dessa de Queiroz. E eu posso fazer 20 descrições e 20 imagens, e posso espalhá-las pela sala, e pôr 20 textos das 20 descrições, eu acho que o som está melhor, não está? E dizer aos alunos, associem o texto à imagem. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer aquilo, estou a obrigar os alunos a fazer aquilo que eu não quero fazer, que é ler as descrições dos maias. E eles todos felizes, porque querem associar o texto, e eu a rir-me, claro, rir-me aqui que nem perdido. Olha, estão a ver as descrições todas que eles dizem, sabe que isso não interessa. Não, não, isto interessa porque é um jogo. Portanto, há aqui lá está, a minha criatividade enquanto docente. Estou mesmo a terminar. Outro exemplo aqui, eu posso acomodar, fazer alterações de um documento histórico. À esquerda temos um texto histórico da descrição de uma narração do que foi o terremoto de Lisboa de 1955, e à direita uma adaptação feita no ChatGPT para um aluno estrangeiro. É aquela questão de eu não tenho tempo para estar a adaptar materiais, para pôr em prática o 54. Não tens tempo, mas isto tem aqui. Aliás, este documento é da tutela. São as orientações para o nível 0 de português de língua materna. Portanto, a própria tutela já aconselha aos professores que usem e abusem, porque conseguem, de facto, adaptar os materiais para os alunos. Aqui temos um exemplo muito engraçado de um colega de inglês que fez uma aventura em modo de texto com o ChatGPT. Os alunos interagem e dizem, estou na Torre de Londres, tenho de ir para o Parlamento. Como é que eu faço? Vai para norte, vai para sul, vai para a direita, tudo em inglês. Se os alunos se perderem, dizem, help me, e o ChatGPT, ok, o que é que precisas? Isto aconteceu numa aula, portanto, foi uma atividade de uma aula. Estou mesmo a terminar, eu peço só um pouco a vossa paciência, para não dizer que eu sou tendencioso, porque sou português, trago um exame de matemática. Matemática 11º ano, as assíntotas, que eu não faço ideia o que é que seja, mas é um nome engraçado. Há quem diga assintotas, não sei porquê. Aqui, o objetivo é muito engraçado, é a questão do erro do algoritmo. A colega colocou os alunos em pares, eles abordaram o tópico das assíntotas, já terminavam, colocaram cada par de alunos, ou grupo de alunos, colocou no ChatGPT uma assíntota e fez perguntas do algoritmo. Quando alguém didático, não estás a perder tempo de aula? Não, isso não, foi espetacular. Porque depois os alunos têm de identificar os erros que o algoritmo faz. E há aqui uma série de erros no formalismo matemático, erros matemáticos mesmo, de cálculo, e os alunos tinham que defender, tinham que apresentar aos colegas o que estavam a encontrar de errado. Isto são os alunos a trabalhar, é um exemplo espetacular de interação digital e analógico, manuais físicos, ecrãs, canetas e lápis, que é o que deve ser. Depois, este exemplo, e termino, fabuloso, é meu, da semana passada. O princípio didático está aqui, aula invertida. Eu disse aos alunos, ouçam em casa este podcast. Portanto, eu montei um podcast em que explico alguns aspectos da literatura do 10º ano, neste caso a poesia trovadoresca. Como é que eu preparei isso? Está aqui pronto. Preciso que faças um texto para os meus do 10º ano, contando a história toda da carochinha. Quanto mais detalhado, pronto, minucioso, melhor, porque o algoritmo não é inteligente. Ele não faz ideia, e quando não faz ideia, vai ao mar alto, como eu costumo dizer, e depois vai buscar coisas que eu não quero. Envio-lhe a cantiga, envio-lhe um link onde está a cantiga também, envio-lhe textos do manual e digo, faz um texto explicativo. Ele faz um texto explicativo, eu pego no texto, coloco no notebook LM, faz-me um podcast que é absolutamente delicioso, eu vou mostrar e já estou mesmo a terminar. Vou se eu consigo mostrar, onde é que ele está. E os alunos ouvem o podcast. E eu depois peço-lhes que preencham o formulário com uma única entrada, em que dizem, não tive dúvidas, então eles têm de explicar na aula aos colegas que vão dizer, tive dúvidas nisto. Portanto, os que disseram, não tive dúvidas, vão ter de explicar. Eu gostava comigo. Isso funciona. Está subindo? Nada. Ok, pronto. Mas, ao mesmo tempo, há uma inquietação que vai crescendo. As ondas acabam por ser as confidentes
mas também são, digamos, a fronteira física que a separa dele. E essa inquietação, essa ansiedade, como é que ela se manifesta ou evolui ao longo dos versos? Começa com perguntas, sim, mas Isto não são pessoas a falar. Isto é inteligência artificial. Qual é o ganho didático, mais uma vez? Na aula invertida, os alunos são expostos a conteúdos, eu não gosto muito do termo, já está abandonado há muito tempo, mas são expostos a informação, tentam processá-la, tentam perceber o que é aquilo e trazem as suas dúvidas para a aula. A grande vantagem é que eu demorei a montar isto 5 minutos, nem 5 minutos. E o podcast está a ser um sucesso, já sei que há alguns que não são meus, já estão a ouvir. Ótimo, mas a voz não é minha, não há problema nenhum. Para terminar, e peço desculpa se mostrei muitos exemplos, onde está o Gama, está aqui. Eu acho que este era o último exemplo. Não, para terminar, é só esta imagem que é teórica e termino com esta ideia. A IA pode retirar muitas competências aos alunos e aos professores, mas também pode proporcionar, se for bem didatizada, com um propósito, com uma intencionalidade didática, proporcionar aprendizagem e desenvolvimento de competências que não são impossíveis. Agora, há aqui uma coisa que é fundamental. A tecnologia é educativa porque o professor se apropria dela para fazer aprender. Se não acelerar o processo de aprendizagem, se não trouxer processos inovadores ou que eram muito difíceis de outra maneira, se não acrescentar nada, não está ali a fazer nada. Então, daqui-se fora. Desculpa se não é. Não, muito obrigado, Sr. Professor. Foi uma intervenção fantástica. As ferramentas, então, ChatGPT, versão paga, e eu andei meses e meses a resistir, porque eu não quero pagar a empresa. São europeias, mas pago, porque é quase uma inevitabilidade. Gamma, para apresentações. Perplexity, que é, no fundo, o contrapeso do ChatGPT, porque eu não acredito no ChatGPT, então vou confirmar com outro. O Gemini, versão gratuita, e Notebook LM, versão gratuita. Mais ou menos isto. E o Xmind para mapas mentais. Este é o meu canivete suíço educativo, digamos assim. E não vou para mais lado nenhum. Magic School, não interessa. O que está por trás dele é o ChatGPT. O TWI, não interessa. O que está por trás dele é o ChatGPT. Há muitas empresas que, inteligentemente, eles pudessem fazer o mesmo, que estão a ganhar dinheiro com isto. Porque utilizam os algoritmos no back-office, são chamadas API, e não há mal nenhum nisso. Agora, nós temos que ser mais inteligentes. Para que é que eu falo com Cristo se posso falar com Deus? Neste caso, para que é que estou com o Magic School se posso ir ao ChatGPT? Ok, muito obrigado. Vamos então agora passar ao Dr. Joaquim Belro. E a primeira pergunta para si tem a ver um pouco com a sumarização do que se tem feito em termos da formação de professores na área da inteligência artificial. Então, boa tarde. Mais uma vez vou tentar ser o mais sintético possível, uma vez que já estamos muito atrasados e não nos podemos alongar muito. De qualquer das formas, eu estive a assistir com muito interesse às apresentações dos nossos convidados. Pode haver coisas que divergiram, pode haver coisas que em si pode ser discutidas, concordamos, não concordamos, mas há uma coisa que todos focamos, incluindo aqui os meus colegas de painel, a quem eu cumprimento, que é a necessidade da formação de professores. Portanto, parece evidente que os desafios que a IA configura traz consigo a necessidade de uma formação que responda a esses desafios. E eu estava a ouvir, estive aqui a ouvir, e de facto apetece-me parafrasear Paulo Freire, que dizia a propósito da educação, pode-se dizer a propósito da formação, a formação não muda o mundo, a formação muda pessoas e as pessoas, sim, mudam o mundo. E é isto que se pretende com a formação de professores. E, de facto, a formação de professores nesta área tem vindo a ser uma necessidade muito identificada, que é isso que demonstrou a senhora diretora, pelas escolas associadas dos centros de formação. Quando fazemos o levantamento de necessidades formativas, nós percebemos logo que as temáticas relacionadas com a utilização da IA em sala de aula, sobretudo em sala de aula, é muito solicitada. Por outro lado, a nível macro, o próprio Ministério da Educação também identificou essa necessidade e desenvolveu, e depois os centros de formação estão agora a desenvolver, essa área de formação
focada sobretudo nas questões, não tanto nas questões técnicas, o que é, como é que se faz, como é que se utiliza, etc, etc, mas sobretudo em questões fundamentais, que todos também aqui focaram, que são questões éticas, dilemas éticas que estas temáticas apresentam. Seja como for, eu estou a falar no que se passa neste centro de formação e acredito que também se passará noutros contextos. Nós estamos a desenvolver uma série de ações de curta duração em que fizemos um pequeno inquérito aos professores que estavam a participar, cerca de 500 professores. Uma das questões que lhe perguntamos, e neste caso uma ferramenta específica, se utilizavam o Copilot Chat no seu dia-a-dia. E, portanto, cerca de 62% responderam que não utilizam. Não sabemos as razões, mas à frente, se tiver tempo, falarei em alguma delas. E 38% disseram que sim. Dentro daqueles que responderam que sim, não é? Os tais 38%, em que tipo de tarefas as utilizam? Então, 50% no planeamento pedagógico, que o colega já aqui referiu, e também aqui a senhora diretora já referiu. Portanto, os colegas que recorrem utilizam para planearem as suas aulas, as suas atividades, enfim. Depois, 25% utiliza para outras coisas que não definiram, diferenciadas. Portanto, curiosidade, sei lá, que foi aqui bem focado nas intervenções anteriores. Depois, 17% utiliza para trabalho administrativo. Ora, aqui também temos que pensar, os professores dizem, e é reconhecido, que também muitas das suas atividades são administrativas. E, portanto, só 17% é que disseram que utilizam nesse tipo de atividades. Mas o mais interessante, e eu diria o mais preocupante e o mais urgente em capacitar professores para a utilização da IA em contexto educativo é esta resposta. É que só 8% disse que a utilizava em sala de aula com os alunos. Poderíamos pensar, bom, mas porquê é que isto acontece? O colega falou que resistiu até pagar, não é? Até pagar as ferramentas, o que nos leva a refletir que, de facto, as escolas devem ser equipadas de recursos, a começar com sistemas de internet potentes, não é? Com equipamentos atualizados e por aí fora, toda a gente conhece, mas, portanto, realmente 83% dos professores dizem que, portanto, acedem com acesso gratuito. Mesmo assim, 8% paga, os tais que não resistem, e 8% disseram que utilizam os mistos. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar, e eu parto sempre, porque eu acredito que é muito importante as prestações que nós temos. Aliás, a prestação é uma palavra que está muito em uso, mas não verdade, já esteve, etc. Eu evito essas questões das prestações, que não sou psicólogo nem essas coisas, mas também tenho de ter algumas prestações, às vezes prestaciono muito mal, paciência. Mas o que eu estava a dizer é que nós, em educação, tal como em outras áreas, a educação é uma área científica e, portanto, deve ter evidência científica, com coisas muito, muito simples como estas, um pequeno questionário, em que há uma percentagem, portanto, justifica-se. Com estudos de cariz qualitativo, interpretativo, em que se justifica cientificamente. Portanto, nós, professores, temos N materiais para recolher e para mostrar com evidência científica que aquilo que fazemos bem ou fazemos mal. E, de facto, nós, nas nossas formações, o Dr. António sabe, os nossos formadores sabem, utilizamos em todas as formações tarefas de inspiração projetiva para depois, a partir delas, entendermos uma série de coisas, não é? E uma delas é, nós temos que perceber, quando se desenha uma formação e quando se desenvolve uma formação, quando se acompanha e monitoriza uma formação, nós temos que perceber várias coisas. As necessidades formativas, que as nossas escolas associadas nos facultam, isso é fundamental, ou seja, nós trabalhamos em contexto e para o contexto. Doutor Joaquim tem que terminar. Mais 3 palavras. Agora que eu estava inspirado. Bom, eu vou ser muito breve. A verdade é que perguntamos aos professores para darem continuidade a uma frase sobre a temática da formação. Neste caso, para mim, a IA é.
E nós temos respostas muito interessantes, vários padrões de resposta. Há uma delas que se resume, eu não trouxe aqui o PowerPoint porque me proibiram, não sabia que podia transgredir, não sei se conseguem ver. Isto é o que configura as representações sociais, e aí sim, não estamos a falar de percepções, mas de representações sociais, que são coisas científicas, são bem diferentes de percepções, não é? Temos a resposta de um colega, dou continuidade à afirmação com estes 2 pontos, um de exclamação e outro de interrogação, que é isto que preocupa os professores. Ou seja, o espanto, por um lado o espanto, o desafio que estas questões coloca, mas por outro lado, as grandes interrogações, dúvidas, incertezas, medos, angústias, e a formação tem que ter em conta esse contexto e com quem está a lidar. Eu penso que este exemplo, os exemplos que o colega deu, é exatamente dizer muito claramente aos professores. Os professores não vão ser substituídos pela máquina nunca, porque a educação é uma questão de humanidade e para a humanidade. E é isto que também a formação deve fazer. Valorizar o trabalho dos professores, valorizar os alunos como aprendentes, seja com a máquina, seja com recurso a ambos. E peço desculpa, me alonguei. Muito obrigado. Só para terminar, porque já esgotámos o nosso tempo, mas vou cumprir o que está no guião das perguntas e respostas. 2 frases para cada um. Doutora Dina, uma necessidade, ou 2 necessidades, porque é uma frase por cada necessidade, que considere de resolução urgente no que diz respeito a esta dimensão da IA e educação. Vou aproveitar aqui a primeira da formação, que isto é obrigatório, eu acho que é essencial, mas a primeira de todas, que eu acho que é um ponto quente nas nossas escolas, eu falo por mim, mas com certeza colegas meus apoiam, é a conectividade, os kits digitais que nós não temos para atribuir a alunos neste momento. Isso é uma grande preocupação porque provoca desigualdades, não é? E se nós queremos ter a IA na escola, temos que ter, antes disso tudo, conectividade e kits tecnológicos. É de extrema importância isso. E já agora, aproveitar também, dizer aqui uma última frase que escrevi, e fui eu que escrevi, não foi a IA, não fui ela. O grande desafio é garantir que a inteligência artificial não nos rouba o essencial da educação, o encontro humano, a empatia, o pensamento crítico e o desejo de aprender. Obrigada. É a altura das palmas. Professor Ricardo, mesmo 2 frases. 2 frases. Sobre... Primeira frase, nós, e quando eu digo nós que estamos aqui, nós portugueses e nós europeus, não podemos ficar para trás. Nós estamos, eu nas formações que tenho dado, comparo muito o que está a acontecer. Nós vivemos tempos extraordinários e comparo muito com a corrida ao espaço, nos anos 60. Já disse uma frase, falta a segunda. Está quase. Com players que estão a tentar posicionar-se. E a Europa está a ficar muito parada. Nós temos o Mistral, temos exemplos portugueses, mas os tubarões estão a dominar. E nós não podemos ficar para trás. É o meu primeiro desejo. A questão da formação é evidente, também parece evidente. E depois a questão de esta tecnologia é suficientemente disruptiva para alterar completamente o modelo da nossa sala de aula. E há uma coisa que os professores têm definitivamente de perceber. A escola, e a frase não é minha, é do John Dewey, e eu gosto muito deste pensador, a escola não é a preparação para a vida, a escola é a vida. E a inteligência artificial já está na vida dos nossos alunos há muito tempo. E, portanto, se a escola não apanha este comboio, nós continuamos numa hipocrisia didática. Façam de conta que a vida não é isto. Continuamos a aprender como antigamente. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Joaquim. Então, eu em jeito de homenagem a todos os professores que fazem formação neste centro de formação, eu vou utilizar frases dos próprios professores, dos próprios formandos. 2 frases, não se importa. Muito, muito. A primeira, eu já queria fazer com o meu colega, a primeira é deste colega, uma imagem, que é ele próprio, um autorretrato,
Portanto, muito feliz, fundo azul, a navegar no teclado de um computador e depois escreve por baixo. Poder explorar os desafios e oportunidades que a inteligência artificial apresenta aos professores e alunos nesta área de evolução espanto. Isto a propósito da formação de professores. Segunda frase, sobre a inteligência artificial, reforçando que o mundo sempre esteve cheio de papões e de lobos maus e de bruxas e etc., coisas que nos assustam, que nós queremos fugir. Esta colega diz assim, a inteligência artificial é a oportunidade de refletir sobre o alcance e os limites da IA e as consequências éticas da sua utilização no ensino. 2 pontos. Potencia as aprendizagens ou limita a aquisição de competências pelos alunos? Ponto de interrogação. É isto que eu quero partilhar convosco. Penso que são estas questões que todos nós nos levantamos. Muito obrigado. Não se tem. Muito bem, muito obrigado a todos. No fundo, podíamos sintetizar dizendo que o desafio é não desistirmos das competências que nos fizeram evoluir até aqui. Agradecemos os contributos de todos os participantes na mesa redonda. As vossas análises e reflexões enriqueceram o debate sobre o que já fazemos com a IA, o que podemos esperar dela e o que podemos fazer melhor. Segue-se agora um momento de debate aberto à plateia. A fim de otimizarmos o tempo, pedimos comentários breves com foco na questão colocada. Tenho que continuar. Há um debate, mas não, então. Ok. Atenção, as perguntas estão abertas a todas as pessoas que falaram até agora, não é só em relação ao painel. Muito boa tarde, o meu nome é Lili Vicente. O meu nome é Lili Vicente. Agradeço imenso a iniciativa que o Conselho Nacional de Educação e o Centro de Formação António Sérgio tiveram para levar a cabo este evento, que foi de facto muito interessante, uma vez que se trata de um tema não só atual, mas quente no que diz respeito à educação. Não é só a educação, mas nós somos profissionais de educação e, portanto, é isso que nos trouxe hoje aqui. Eu tinha 2 comentários que se calhar poderão ser comentados também por vós. Um deles é que em alguns dos, não sei, mas em algumas das apresentações, se calhar ficou a ideia de que a inteligência artificial pode fazer com que se perca um pouco o espírito crítico, quando eu acho que é exatamente o oposto. O que é que eu quero dizer com isto? Como o meu colega Ricardo dizia há pouco, de facto, o paradigma de ensinar alterou-se imenso. Mas às vezes alteraram-se os instrumentos e não se alterou o modelo pedagógico. Se não reparem, quando nós éramos miúdos, eu falo para os da minha geração naturalmente, quando éramos miúdos tínhamos um quadro de lousa ou verde nas salas de aula. E o professor era aí que expunha, que apresentava os conteúdos, agora não se diz conteúdos, portanto as informações, aquilo. Mas depois, mais tarde, eu sou do tempo em que havia o retroprojetor e apareceram aquelas transparências, não é? E os acetatos que já com uma cor, e aquilo era muito mais atrativo. Depois disso começaram os slides, começaram os PowerPoints, apareceram os computadores, etc. E neste momento estamos com estas questões mais elaboradas, mais sofisticadas a nível tecnológico. A minha pergunta é: o que é que se alterou em termos de modelo pedagógico? Muito pouco. Alterou-se o instrumento, mas aquilo que está por trás do modelo pedagógico manteve-se quase inalterável. Isso fez com que, durante a pandemia, os professores tentassem online reproduzir as aulas que davam presencialmente. Portanto, aquilo que eu gostava de deixar aqui como testemunho, porque tenho dito isto algumas vezes, até por causa
da função que desempenho, é que efetivamente o que eu acho que agora é pedido aos professores é que alterem novamente o seu paradigma, e há uma competência essencial que eles têm de desenvolver, que é a competência de questionar. Ou seja, eles têm de saber perguntar. E isso é uma competência que vão ter de saber desenvolver também nos seus alunos. Porque a IA é uma ferramenta preciosa, útil, Colega, mas eu é peço desculpa. eu peço desculpa, pronto. Não, era só formalizar uma pergunta e Pronto, dizer a quem ela se dirige. era saber se efetivamente concordam com esta visão de que o espírito crítico com a IA pode não se perder, mas antes, digamos, conduzi-lo para outro sentido. Era isto que eu queria Eu saber. acho só que as intervenções de todas as pessoas, quer dos primeiros conferencistas, quer depois aqui no painel, foram todas no sentido que a decisão sobre se a IA vai promover o espírito crítico ou não vai promover o espírito crítico vai depender do uso. E que no que ela nos convoca é que, de facto, para uma pedagogia nova na qual nós sejamos capazes de o empoderar a partir precisamente das ferramentas que temos. Evidentemente que se nos entregarmos àquilo que são os desígnios da máquina, vamos falar assim genericamente, ela não vai promover espírito crítico nenhum. Acho que isto mais ou menos sintetiza o que todos os intervenientes disseram. Se quiser fazer uma participação a alguém especificamente, uma pergunta, faça favor. É porque eu fiquei com a ideia das apresentações, sobretudo das conferências, que... Não, mas acho que a ideia foi sempre esta, desde o princípio. Mas está bem, pronto, então se calhar eu interpretarei mal. Muito obrigada. Eu ia pedir só para, a fim de gerirmos o tempo, fazermos comentários breves e perguntas dirigidas a uma pessoa em particular dos primeiros conferencistas, das pessoas que estão na mesa, se fizerem favor. Ricardo, eu sou ainda muito leiga no IA. Fiquei encantada com os oradores. Aliás, amanhã chego à minha escola e vou falar disto a toda a gente. Mas como leiga, a minha ideia primeiro foi isto, vai-nos facilitar a vida. Maravilha. 10 minutos vão ser 2. E depois eu sou o Ricardo a dizer, adorei a sua apresentação. Aliás, eu no final quero lhe pedir o contacto. Mas depois ouvi uma parte do Ricardo que foi... Eu demorei muito mais a fazer isto do que se fizesse da forma regular ou antiga, vamos lhe chamar assim. Agora diga-me, vamos dizer aos professores que vão trabalhar mais horas? Em 2 segundos vou tentar responder. Trabalhei muito mais, nunca mais fiz aquilo que eu mostrei, porque demorou muito tempo. Mas o grau de satisfação dos meus alunos de 7º ano a verem aquela correção, não imagina a cara deles, o brilho nos olhos deles e depois o brilho nos meus olhos. Porque uma tabela com 2 páginas, com o texto original, o texto corrigido e a explicação frase a frase do motivo da correção, uma atribuição de uma ponderação de 0 a 100, os alunos estavam felicíssimos. Felicíssimos, eu também. Trabalhei muito mais, sem dúvida, mas com muito mais profundidade e intencionalidade. E a aprendizagem que aconteceu naquela aula rendeu as 3 tardes que eu trabalhei para fazer isto para os 60 alunos de 2 turmas. Rendeu mesmo, porque aprenderam muito mais. Obrigado. Olá, boa tarde. Chamo-me Paulo Martins. A pergunta é muito simples e era para ir para o senhor engenheiro António Branco. Que basicamente é isto. Eu não cheguei a perceber, e também tal como o meu colega que usa muito o ChatGPT ou outros instrumentos, de que forma é que a tecnologia portuguesa, e que está a ser construída e com muito mérito, e já há largos anos, consegue concorrer com o ChatGPT versão 5.0, por acaso eu agora estou a usar e estou a pagar. E gostava de saber de que forma é que é possível. Eu, em vez de ir para aí, gostava mais de ir para a portuguesa. Obrigado. Ok, muito obrigado pela pergunta. Eu usei, não sei, uns 20 slides. Até há slide que dizia obrigado onde eu parei. A seguir, eu tenho mais uns 6 ou 7. E tinha lá 2 preparados para essa pergunta. Mas como já foram, é o seguinte. E começo com um aforismo, uma analogia. Quando nós nos sentamos, qualquer um de nós, à mesa de jantar, como vamos fazer daqui a pouco, quais são os talheres que temos à nossa volta?
um garfo e uma faca. Algum de nós vai para jantar usar um canivete suíço que tem uma régua, tem uma tesoura, tem um corta-unhas, tem um... Não. Então, o que está a acontecer é que nós ficamos, há uma palavra em inglês que eu tenho dificuldade de traduzir para português, que é mesmerized. Estamos com o espanto. Mas, em cada caso de utilização, nós não precisamos do canivete suíço. Precisamos de parte só do canivete suíço. Ao jantar só precisamos da faca e do garfo. Por isso não trazemos o canivete suíço. Para fazer um agente de IA especialista na história de Portugal do 9º ano, nós só precisamos de um especialista que corre por cima de um LLM de 8 mil milhões de parâmetros. Não precisamos dos 175 mil milhões de parâmetros do GPT-3. E, portanto, esse é o futuro. Aliás, foi publicado aqui há 2 meses atrás um paper científico que o título é "O futuro da IA generativa são os small LLMs". E, portanto, esse é que é o futuro. E esta questão de as empresas nos mostrarem chatbots que fazem tudo e mais um par de botas faz parte do seu exercício de marketing para nos manter agarrados e fiéis a esses chatbots. E, portanto, o que, na minha visão, temos de responder, e já está a ser respondido, é criar agentes mais pequenos, especialistas, e aí a gente não precisa dos LLMs gigantescos que as OpenAIs deste mundo, desta vida, têm. Portanto, é essa a resposta. E é por isso que nós conseguimos fazer o que estamos a fazer, que é oferecer estes recursos, apesar dos nossos LLMs serem fraquinhos. Porque nós não estamos a querer oferecer o canivete suíço. Estamos a querer, mostrar que é possível e, fazendo especialistas, mostrar que outros podem fazer especialistas e nós podemos fazer outros especialistas. É esse o sentido que eu já tinha preparado nos meus 2 slides. E aí é affordable. Aí há dinheiro para isso. Outros slides que eu lá tinha era perguntarem-me quanto é que custa. Quanto é que custou? Quanto é que custou fazer? Quanto é que custa correr? Bom, sem entrar aqui em muito detalhe, porque vocês aborrecem-se com essas coisas, os servidores onde neste momento corre o Evaristo.ai são 2 servidores, cada um com 10 GPUs, NVIDIA L40S. Ok? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer 120 mil euros mais 120 mil euros. Portanto, corre em 250 mil euros. Isto, para o meu grupo, é uma barbaridade. Mas para o Ministério da Educação, são peanuts. Ok? Pronto. Olhem, muito obrigado a todos pela vossa atenção. Nós vamos ter que prosseguir. Muito obrigado aos intervenientes na mesa redonda. Obrigado ao moderador e também aos intervenientes da plateia.